Olá pessoal, hoje nós vamos falar brevemente e resumidamente sobre o famoso aquecimento global. O que acontece com esse processo? De forma muito simples, ele é o aumento da temperatura nos oceanos e nos ares próximos à superfície. Esse seria o aquecimento global. Causa do aquecimento global, principalmente, o agravamento, a intensificação do efeito estufa. O que causa isso? Principalmente a emissão de poluentes e o desmatamento. De forma bem resumida, é isso. Quais são os pontos que vale a pena a gente relembrar? Primeiro, o que seria esse efeito estufa? O efeito estufa ele seria a camada de ozônio que cobre a nossa Terra e ela faz o seguinte, ela impede que todo o calor emanado do solo, fruto da radiação solar atuando nele, saia. Então, como é que ela funciona? Ela funciona como se fosse uma grande estufa de verdade, é como se fosse uma panela. O que ela faz? O calor, quando ele ameaça sair, essa camada invisível para a gente impede que o calor saia e consegue manter a temperatura da Terra mais alta. Isso permite que a vida se desenvolva na Terra, esse calor que fica preso. E aí qual é a grande questão? A grande questão é a seguinte, a emissão de poluentes, principalmente após o período das revoluções industriais, relembrando para você, assim, muito rapidamente, quando o homem chega a seu nível de primeira revolução industrial, a energia daquele momento era o carvão mineral. Então, intensos processos de queima de carvão mineral vêm desde a primeira revolução industrial e não param até os dias de hoje, incrementados pela queima de outros combustíveis fósseis. Então, é só você imaginar esses séculos de queima de combustíveis, carvão e petróleo principalmente, essa queima ela vai acumulando, até que a gente chega a um ponto de quê? Ao ponto que essa camada de poluentes ela começa a reter mais calor do que deveria reter. Por isso que nós falamos que ela intensifica, que ela aumenta o efeito estufa. E aí quando você repara esse esquema aqui de combustíveis fósseis e principalmente o desmatamento, que atrapalha como se fosse num filtro na diminuição desse dano, nós percebemos que isso gera um aumento global da temperatura. Aí você me pergunta assim, por que, por exemplo, o hemisfério norte sofre mais com o aquecimento global que o hemisfério sul? Por que isso acontece? Vamos lá, isso aí é um outro entendimento sobre o clima. O hemisfério norte, ele possui muito mais terras, uma parte continental maior que o hemisfério sul. E o que isso interfere? É simples. Na natureza, o grande regulador térmico é a água. Então, no hemisfério sul, a presença maior de oceanos faz com que a temperatura seja mais controlada. Já no hemisfério norte, por uma presença maior de continentes, nós temos temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas, ou seja, temos uma maior variação térmica dessa temperatura ou amplitude térmica. Isso aí você já estudou. Então, olha o que acontece. Principalmente no hemisfério norte, o efeito do aquecimento global tem aumentado gradativamente a temperatura. E segundo os relatórios do PNUMA, por exemplo, do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, isso não deve parar. Tá? Nós temos aquele IPCC, que seria aquele nosso painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, ele mostra que pelo menos até 2100 a variação de temperatura vai ser maior e podendo inclusive passar desse período e continuar aquecendo já com a poluição que nós temos hoje. Então a consciência sobre a poluição e o assunto desse cobrado em prova são coisas muito esperadas da população, certo? Vamos apontar aqui algumas consequências rápidas. Primeiro, aumentando a temperatura, aumentando o degelo, aumentando a quantidade de chuvas, naturalmente teríamos um aumento do nível dos oceanos. E aí o que você espera? Muitas pessoas ficaram assustadas com filmes catastróficos sobre o aquecimento global, mas é esperado sim um aumento do nível nas áreas litorâneas. E isso pode afetar? Sim, nós não sabemos até onde pode afetar, mas é uma probabilidade. Outra coisa, o aumento de vapor na atmosfera aumenta, obviamente, a quantidade de chuvas. Em algumas áreas que já são úmidas, isso pode incrementar o nível de enchentes e outros problemas oriundos da chuva em excesso. Além disso, podemos mencionar que esse calor, no degelo da calota polar, ele não interfere apenas no aumento do nível do oceano. Você tem que imaginar o seguinte, que a calota polar, nós estamos falando de água doce. E esse degelo da água doce misturando com a água do mar significa perda de água potável, o que torna um pouco mais grave a situação. Por último, nós podemos destacar a acidificação das águas. Por que as águas ficam mais ácidas? Simples, nós estamos falando de poluentes, de queima de combustíveis. Então, ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de chuva, ela é aumentada pela grande quantidade de poluentes que existem na atmosfera. Então, esses poluentes, nós já vimos isso numa aula sobre chuva ácida, esses poluentes fazem o quê? Fazem com que essa água desça com uma acidez muito alta, podendo inclusive gerar mortes de espécies. Certo? Pessoal, espero ter tirado algumas dúvidas. Até a próxima aula.